5:17, glória a Deus. Começamos aqui, Atos 5:17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. A igreja eram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4, Atos 4:31, o Sinédrio. E aqueles homens eram cheios de que, irmãos? De inveja. Deixa eu dizer uma coisa: quando você estiver cheio do Espírito Santo, na presença de Deus, o que não vai faltar é invejosos. Glória a Deus. É a Bíblia. Quando Deus encher você do Espírito Santo para pregar a palavra, para fazer prodígios e maravilha, e o povo vir até você pedir conselho, e vir até você pedir orientações, o que não vai faltar é invejosos. E todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Essa palavra me chamou a atenção de tanta leitura que eu fiz, irmão. Encheram-se de inveja. Por que eles se encheram de inveja? Irmãos, os sacerdotes e todos aqueles dias não conseguiram atrair pessoas como os apóstolos estavam atraindo. Isso nos chama a atenção porque aqueles homens eram homens iletrados. Eram homens que não passaram como alguns daqueles dias, todos aqueles como Paulo foi, como esses homens que eram sacerdotes, 12 anos já passaram a se destacar, ler, buscar, passar por todo o processo para chegar aonde o sacerdócio chegava. Mas quando olhamos para os apóstolos, nós vemos homens pescadores, homens cobradores de impostos, homens como Mateus, como Pedro, que não tinham passado, irmãos, por nenhum processo como eles haviam passado. E quando eles começaram a pregar a palavra e a atraírem pessoas, ora, os sinais que Pedro fazia, o texto anterior deixa bem claro, quando diz que os apóstolos estavam todos unanimemente ao apelo de Salomão, quando aos outros ninguém ousava, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em frente em caminhos para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espírito, imundos, os quais todos eram curados. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: os sacerdotes nem pedem um pensador que não tenha passado pelo processo deles desde os 12 anos, buscando o sacerdócio, e Deus é aquele que pega as coisas que não são para confundir os que são. Pegou Pedro, olha Pedro, tu quando passar a tua sombra do templo de Salomão, irmãos, quando você ouve-se esses sinais, aí o texto em que lemos anterior, o texto depois, vai nos dizer que os sacerdotes e os saduceus encheram de que, irmãos? De inveja. Essa palavra inveja, ela é terrível, porque a inveja, ela nos leva até a matar as pessoas, até o suicídio. Essa palavra inveja, irmãos, se você abrir as escrituras no livro de Gênesis, você vai observar uma mulher que ela teve inveja. O versículo 30 de Gênesis diz: vendo pois Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse: Jacó, dá-me um filho, senão eu morro. Eita, irmãos, a palavra inveja deixa a pessoa de uma forma tão tremenda que ela quer morrer. E Jacó poderia resolver esse problema, irmão. Jacó disse: sou eu Deus. É igual o outro lá de Elcana, eu sou eu Deus para te dar. Não pode, mas a mulher, ela queria um filho de todas as formas, porque tinha inveja que a sua irmã tinha filho. A inveja é terrível, irmãos. A inveja nos leva a viver cabisbaixo. A inveja nos leva a tomar café
E quando sentar na mesa, sentir fastio. Quando vamos dormir, a inveja faz com que o sono venha se perder. Quando nos acordamos, irmãos, vivemos uma vida turbulosa por causa que alguém vive desta forma. Ela vive, irmão, triste, cabisbaixa, angustiada, porque ela vê alguém prosperar, ela vê alguém ter as coisas e ela quer, em detalhe, as mesmas coisas que aquela pessoa tem. A inveja é tremenda, a inveja é terrível. Daí, filho Jacó, senão eu morro. Encheu-se ela de inveja. Mas eu aqui aprendo alguma coisa muito interessante. Mateus capítulo 27, versículo 28. Nós vamos ver aqui os príncipes dos sacerdotes. Veja que o que Pedro e os apóstolos estão passando aqui no tocante à inveja não é novo. Não é novo. A inveja sempre existiu, desde os antepassados, desde os profetas, desde todos os juízes, desde os sacerdotes da época, até chegar em Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 8, versículo 7 e 8. E tendo deliberado em conselho, compraram com eles o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Mateus 27, o 7 e o 8. 7 e 8. Mateus capítulo 27, 7 e 8. versículo 7 e o versículo 8. Não é esse texto que eu quero. Atos capítulo 13, versículo 45. Glória a Deus. Aleluia. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando contra, dizia o que Paulo falava. Volte, Mateus 27, capítulo 17 e o 18. Depois nós chega aí em Atos 13, 45. Glória a Jesus. Vamos começar. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vós solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Isso aqui nos chama a atenção, porque sabiam que por inveja havia os entregado. Queridos irmãos, a morte de Cristo nada mais foi por causa de uma inveja. Levaram Cristo, entregaram Cristo por uma palavra chamada inveja. E todos sabiam, irmãos, dos atos que estavam acontecendo, das bênçãos que Deus fazia, que Cristo estava fazendo, mas aquilo causou inveja aos sacerdotes, inveja aos saduceus, inveja a todos. E Pilatos sabia que por inveja eles haviam Irmãos, a inveja nos leva a pegar uma pessoa piedosa como Cristo, uma pessoa, irmãos, que diante de todos não fez mal algum. Olha, irmãos, a importância de nós livrarmos e fugirmos da inveja. A pergunta é: o que Cristo fez para que esse povo viesse ter inveja dele? Ele só fazia atos bons. Ele jamais fez o mal com alguém. Aí eu pergunto para você: nós que somos falhos, nós que somos limitados, quanto menos nós, irmãos, quando alguém nos inveja, quando alguém inveja você. Olha, se invejaram Cristo, que é o Filho de Deus, que olhando para Ele nem o mal víamos, olhando para Ele não poderíamos ver pensamentos de maldade, pensamentos que viessem, irmãos, nos deixar tristes, mas eram apenas pensamentos bons. Mas escute, Ele foi morto por causa da inveja. E quantos dos nossos meios não estamos vivendo uma época que as pessoas estão matando o espiritual por conta da inveja? E por conta da inveja perde as bênçãos de Deus.
maltrata, fica emburrado, fica sem querer, irmão, se alegrar com o irmão. Mas a Bíblia diz: se alegrai-vos com todos, louvado seja Deus. Nós não poderemos deixar que o nosso coração esteja cheio de inveja como Ananias e Safira. Observe que o capítulo 5 ainda começa com essa palavra inveja no coração de Ananias e Safira, e aqui não é algo externo, não é algo, irmão, fora da igreja. Satanás, ele opera fora, e ele também operou aqui no começo da igreja primitiva, dentro da igreja. Com Ananias e Safira não foi algo externo, foi interno. A Bíblia diz que Satanás encheu o coração deles de mentira, porque eles haviam invejado Barnabé, porque Barnabé, ele vendia as propriedades e colocava aos pés dos apóstolos, e eles quiseram fazer isso, mas de uma maneira diferente, porque invejaram a Barnabé. E eu quero dizer para os irmãos que a inveja, ela não está apenas no sentido externo da coisa, ela também está no meio de nós. Mas observe que aquilo não foi bom para a igreja, de tal forma que Ananias e Safira, eles foram mortos, já não estavam mais no meio da igreja, porque uma das coisas que a inveja faz, irmãos, é que as pessoas vêm morrer espiritual. Asaf foi aquele homem que teve inveja, irmãos, do povo que prosperava. Eles: em vão foi eu me sacrificar a Deus. Como é que uma pessoa está no templo adorando a Deus, é um maestro, ele está, meus irmãos, diante das pessoas no templo, Asaf, e olha para alguém que está fora e deseja ser como aqueles que prosperam lá fora, e ao ponto de dizer: em vão foi eu me sacrificar, em vão foi eu buscar a Deus. Ora, meus queridos irmãos, a que tamanho chega o homem que vive uma vida invejosa, e ao ponto de invejar o ímpio. Tem pessoas que é assim, irmãos, chega a invejar o ímpio, o profano. Meu Deus do céu, que Deus nos ajude. Então eu aqui aprendo que a inveja, ela faz com que nós venhamos até matar as pessoas, até prender as pessoas, até rejeitar as pessoas, até jogar em cova as pessoas, até vender as pessoas como mercadoria barata, porque diz que os irmãos de José o invejavam, irmão, a José, porque ele era um menino, meus queridos irmãos, diferente, e colocaram ele na cova, colocaram ele, irmãos, naquele lugar, por conta da palavra chamada inveja. Eles invejavam José, e queriam matar, porque a inveja faz com que nós venhamos fazer isso. Lembram de Acabe? Irmãos, o homem tinha tudo, o homem tinha palácio, o homem tinha terra, mas olhou para a vinha de Nabote e disse: é esta vinha que eu quero. Invejou a vinha de um homem que não tinha nem tantos recursos, mas queria aquela vinha. Eu quero, senão eu morro. Não estava nem comendo pão, não estava nem se alimentando, deixou aquela angústia, aquilo dentro dele, louvado seja Deus, incorporar, perder até a fome, porque a inveja nos dá fome, faz com que a fome passe. E a esposa atribulada chegou até e disse: isso aí tu está achando que é problema, mas resolve sair rápido demais. Como era que resolvia, irmão? Com maldade, matando, para conseguir as coisas que perecem. Queridos, quantos não estão assim, irmãos? Eu não vou falar no nosso meio, mas aí fora, irmãos, estão desencabeçados dessa forma. Mata para conseguir as coisas, mata pai, mata família, mata filho, para conseguir as coisas, para conseguir herança, e vive uma vida atribulada. Mas o Senhor nos ensina, irmãos, que a verdade, quando nós falamos, ela é atacada como foi atacada. Mas escute, enquanto nós defendemos as verdades de Deus,
logo virá também as dificuldades na vida do cristão. A gente podemos ser até morto por causa disso, preso, caluniado, por causa da defesa à verdade de Deus. Então Cristo foi morto por causa interessante. Por quê? Porque, irmãos, quando Paulo pregou esse sermão, e depois de todos os esclarecimentos que Paulo deu, foi o seu primeiro sermão, quando eu disse que quando eles fecharam e deram uma oportunidade para Paulo, disse: varões, tem alguma palavra de exortação para falar? E disse que Paulo se levantou e mandou com que todos calassem e começou a falar. E isso fez com que muitos judeus prosélitos dessem ouvido. Os judeus, irmãos, não aceitaram a palavra. Por quê? Porque eles não acreditavam que Cristo havia sido crucificado, morto e ressuscitado. Mas diz que aqueles judeus, os prosélitos, que são gentios convertidos ao judaísmo, diz que quando eles ouviram aquela palavra, eles ficaram atentos, e os judeus começaram a sair da sinagoga. E começaram a sair da sinagoga, e começaram a sair da sinagoga, mas maior foi os que ficaram do que os que saíram. E diz que eles falaram: ora Paulo, por que eles saíram, irmãos? Porque eles não aceitavam a doutrina da ressurreição. Mas aqueles que ficaram deixaram algo bem claro: Paulo, acerca do que tu tens falado, estas mesmas palavras, eles falaram: queremos ouvir no próximo sábado. Isso já é uma palavra para o seu coração. O mesmo sermão, eles desejaram ouvir no próximo sábado. As mesmas palavras, Paulo, que tu falou diante de nós, não sei se à noite, não sei se no dia, mas neste momento, nós queremos ouvir estas mesmas palavras no próximo sábado. Veja que as palavras do Senhor impactou aquele povo. Mas escute, quando foi no próximo sábado, diz que quase toda a cidade vieram ouvir Paulo, vieram ouvir o mesmo sermão. E quando eles viram, irmãos, o povo sendo impactado pela palavra, quando os judeus viram, meus queridos irmãos, quase toda a cidade indo até Paulo ouvir a palavra. Foi o que aconteceu? Leia de novo. Versículo de número 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando contra, dizia o que Paulo falava. Na outra referência vai dizer o seguinte: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que Paulo dizia. Veja que quando Paulo estava instruindo, ensinando, a mesma multidão que com os apóstolos, irmãos, se levantava porque via a obra crescer, não foi diferente com Paulo. Quando eles viram que a multidão ia até Paulo, diz que eles se encheram de novo de inveja. Eu pergunto para os irmãos: é diferente nos dias de hoje? Não. Quando a dirigente das senhoras vê o conjunto começa a crescer, sabe, irmãos, quantas pessoas não se enchem de inveja? Quando a mocidade começa a crescer, quantos não se enchem de inveja? Sabe, irmãos, porque não é diferente nos nossos dias. Quando Paulo começou a pregar, quando a igreja começou a fluir, quando o povo começou a ir até Paulo, quando a igreja começou a crescer, sempre aparecia alguém com inveja. E detalhe, a ponto de contradizer o que Paulo dizia. Olha, ele falou errado. Ah, ele está fazendo coisas que não é. Não, isso aí não existe. Contradizendo o contrário, se opondo. Era a igreja crescendo, era o povo vindo até Paulo, era Deus usando e pensamentos contrários. Olha, não é diferente, irmãos. É a época em que vivemos, é essa. Enquanto Deus abençoa, enquanto Deus opera, sempre se levantará alguém
verdade, ande na verdade, viva a verdade e abrace essa doutrina que é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A inveja não nos leva a caminho algum. E eu digo mais para os irmãos: Paulo saiu daqui, foi para Antioquia da Síria, e a inveja foi atrás de Paulo. Foram lá os invejosos para pegar Paulo. Paulo saiu de Antioquia da Pisídia, meus irmãos, foi para Icônio, e a inveja foi atrás de Paulo. Foi para Listra, e a inveja foi atrás de Paulo, até pegar Paulo e apedrejá-lo. Porque os invejosos querem nos apedrejar, irmãos. Os invejosos às vezes não nos apedrejam na frente, mas por trás é pedrada, por trás é palavra contrária, por trás é querendo acabar com Pedro, é querendo acabar com Paulo. Mas em nome de Jesus, receba essa palavra, abrace a causa do Evangelho, esqueça a inveja e vamos triunfar juntos e unidos em nome de Jesus. Aleluia! Ô meus queridos irmãos, Deus me deu essa palavra. Eu não sei porque Deus me deu essa palavra, mas Deus sabe todas as coisas. Esses judeus não poderiam deixar tudo e abraçar o apóstolo Paulo e dizer: Paulo, tu estás pregando de Cristo. Ô Paulo, que palavra é isso? É Bíblia, está na Bíblia, então deixa eu abraçar essa causa. Mas irmãos, enquanto as coisas cresciam, enquanto as coisas fluíam, isso causava inveja. Inveja no meio dos religiosos, porque queriam apenas os preceitos que era a forma deles, mas não queria o que a revelação e a palavra de Deus exigia deles. Mas esses homens foram defensores da verdade. Paulo foi um homem defensor da verdade, e ele não parou de pregar. Ele disse: olha, se vocês não querem aceitar, o versículo 46 mais abaixo, vamos falar um pouco também. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitaste e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Até aí, veja só que Paulo, ele não era o apóstolo apenas dos gentios, porque às vezes nós entendemos Paulo apóstolo dos gentios. Toda sinagoga em que Paulo chegava, ele tinha desejo e ia pregar primeiro para eles. Paulo, apóstolo dos gentios, sim, foi chamado para isso, mas não deixando os judeus. Aonde Paulo chegava, que tinha uma sinagoga judaica, ele dizia: eu vou lá assistir o culto. E quando tinha oportunidade, ele dizia: eu vou pregar. E quando era rejeitada a pregação de Paulo, Paulo dizia: vocês não aceitam, visto que eu fui chamado para o gentil, a salvação veio primeiro para vós, mas uma vez vós rejeitando a salvação, eu irei pregar o gentil. Mas nunca, irmão, esquecendo de pregar para os judeus. Então eram os judeus que rejeitavam a palavra, eram os judeus que não queriam a palavra. Então Paulo partia a pregar para os gentios. Se alguém não quer a palavra, você vai pregar? Se alguém não quer um conselho seu, você vai dar? Eu conheci pessoas, irmãos, isso aqui é bom na prática a gente falar, que eu cheguei a ponto de ensinar, mostrei, sabe, irmão, as formas corretas, mas era interessante que essa pessoa aparentemente aceitava, mas depois você via tudo fazendo errado, aí você tem uma conclusão de que não aceitou aquilo. Não foi aqui, é claro, né? Experiências lá fora. Mas aí quando eu ia falar algo, aí eu sempre via que aquilo não dava resultado, e outra, aquilo começou a haver contradição, como Paulo está falando aqui, e haver uma contradição entre os judeus. Então a palavra nos ensina: corrige o sábio e ele se tornará
mas sábio, corrige o tolo, afronta toda para ti. Aí eu olhava para aquela irmã, aí eu dizia, eu vou corrigir essa irmã mais nada, vou nada, eu não vou querer afronta para mim nada, filho. E aí, irmãos, eu via as coisas indo de mal a pior e não podia mais corrigir. Por quê? Porque aquela pessoa não aceitava. E eu desejava mostrar, eu via que as coisas não estavam bem, mas não podia fazer. Por quê, irmãos? Porque não aceitava as correções. Então, às vezes você vê alguém, irmão, não vai falar não, não, irmão. Irmão, não vai corrigir não, não. Porque há tempo para todas as coisas. Paulo teve tempo, Paulo pregou, Paulo ensinou uma vez, que não concordaram, não aceitaram. Paulo disse, agora eu vou para os gentios. Agora eu vou falar para quem aceita, eu vou falar para quem quer, eu vou falar para quem almeja, eu vou falar para quem tem um coração inclinado à palavra de Deus. Saí de lá e não dava mais conselho àquela pessoa. E eu já tinha ouvido pessoas dizer, para aquelas pessoas, vocês não vão aprender nunca. Sabe por quê? Porque vocês não querem aprender. É diferente, irmãos. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele diz, eu estou saindo, não vou pregar mais para vocês, porque vocês não querem aprender, não querem aceitar. Então, quando você vê alguém, louve a Deus quando alguém lhe corrigir, louve a Deus quando alguém pregar a palavra, quando alguém, irmãos, doutrinar, mostrar, pela palavra, é claro, mostrar, ensinar, pelo que as Escrituras diz, glória a Jesus, abrace, porque às vezes quando nós vamos, irmãos, indo de encontro à palavra, vai chegar o dia que quem lê a Bíblia, que diz que aquele que corrige o sábio, ele se torna mais sábio, corrige o tolo, afronta tomará para ti, ele não vai querer ser afrontado não, irmãos. Ele não vai querer estar sendo afrontado sabendo que as pessoas não querem ser corrigidas. Mas quando você aceita, irmãos, é um canal de bênção para a vida nossa. Às vezes na hora dói, mas depois vai ser como um bálsamo, vai ficar aqui. Quantas vezes eu já fui corrigido, eu ficar ali com uma ira, eu já tive pastor que me corrigiu assim na frente, não foi diretamente comigo, mas pelas palavras que eu falei, eu senti que ali eu havia falhado, e depois eu disse, eu vou mudar aqui, eu vivo assim, sendo corrigido direto, eu não sei você, mas eu sou assim, pela palavra, sou corrigido pelo meu pastor. Quando ele está pregando, eu digo, essa é para mim. Quando ele está pregando, eu digo, será que ele está sabendo do que aconteceu? Glória a Deus. Aí eu digo, eu tenho que mudar aqui, glória a Jesus. Eu tenho que mudar aqui, que aqui eu falhei, eu preciso mudar. Isso é bom, irmãos, para a nossa vida espiritual. Mas quando Paulo corrigia os judeus, quando Paulo mostrava para aqueles homens religiosos e dizia, é a Bíblia, Cristo ressuscitou, é a palavra, e diz que eles não aceitavam e faziam, era encher-se de inveja por causa do que Paulo fazia e a maneira como que o povo ia. Até Paulo causou o que, irmãos? Inveja. Então aqui eu quero finalizar deixando uma coisa bem importante para nós terminarmos. Então nem para isso, eu fiquei no primeiro tópico aqui. Diz assim, irmão, enquanto os crentes são cheios do Espírito Santo, as autoridades do templo eram cheias de inveja. Oh, meus irmãos, leia Atos 2:4 e depois Atos 4:31. Glória a Jesus. Primeiro Atos 2:4, enquanto os crentes eram cheios do Espírito Santo, o sinédrio era cheio de inveja. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que o falasse. Atos 4:31, a igreja está cheia do Espírito Santo aí. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos,
E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora volte para onde nós começamos, Atos 5,17, glória a Deus. Começamos aqui, Atos 5,17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Enquanto a igreja eram cheios do Espírito Santo, Atos 2,4, Atos 4,31, o Sinédrio e aqueles homens eram cheios de que, irmãos? De inveja. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você estiver cheio do Espírito Santo, na presença de Deus, o que não vai faltar é invejosos. Glória a Deus. É a Bíblia. Quando Deus encher você do Espírito Santo para pregar a palavra, para fazer prodígios e maravilha, e o povo vir até você pedir conselho, e vir até você pedir orientações, o que não vai faltar é invejosos. Glória a Deus.